Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu tenho alguns cursos aqui no Trilhante e o curso de hoje é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu não vou falar especificamente só do Brasil, vou dar um panorama geral sobre o tema, quais são as principais discussões e as principais dificuldades enfrentadas tanto pelo Brasil quanto por alguns países do mundo a respeito desse tema. Tudo bem? Vamos juntos? Na nossa primeira aula, nós trataremos sobre o histórico e a natureza da pessoa jurídica, beleza? Bom, começando pelo histórico, a gente tem que sempre entender um negócio a respeito da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Na antiguidade, era plenamente possível e aceitável a responsabilização das pessoas coletivas. A gente não falava em pessoa jurídica porque ainda esse termo não existia. Ele seria criado posteriormente na história da humanidade, tudo bem? Então, o que seria essa responsabilidade das pessoas coletivas? Vamos lembrar que o Código de Hammurabi, quando ele estabelece o olho por olho, dente por dente, apesar de parecer uma barbárie para a gente com os olhos de 2021, para a época foi um avanço, porque acontecia o quê? Um membro de uma família matava um membro da outra família. A família lesada, ela poderia voltar e matar a família inteira do agressor. Uma tribo furtava um bem da tribo vizinha. Essa tribo vizinha, ela poderia ir e destruir tudo da outra tribo. Então, não tinha proporcionalidade entre delito e pena e não tinha proporcionalidade e não tinha a individualização da pena. Então, se um indivíduo fizesse uma determinada conduta delitiva, todo o entorno dele poderia ser punido. Então, na antiguidade não tinha muito problema em responsabilizar pessoas coletivas, famílias, tribos, povos, nações. Tudo bem? Isso começa a se complicar a partir do Império Romano, porque o Império Romano ele rechaça que as empresas do período pudessem ser responsabilizadas criminalmente, apenas no aspecto civil. Crimes eram cometidos somente por pessoas. E surge a dicotomia entre Roma e os países da Common Law. Os países da Common Law, eles têm, vamos lembrar, né, gente? Common Law é um sistema de direito baseado nos precedentes e Roma origina, o Império Romano, ele origina o aspecto da Civil Law, que tudo que uma nação vai ter a respeito do sistema de justiça, ele está codificado, tem lei. A gente vai ter uma leizinha para verificar algo sobre um determinado tema. Então, como Roma rechaça todos os países que beberam da fonte de Roma no Civil Law, eles demoraram demais para admitir a responsabilização penal da pessoa jurídica. Já os países da Common Law têm maior facilidade com esse tema, tudo bem? Aí, turma, para marcar bem essa forma de afastar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, nos países de Civil Law, tem a teoria do Savigny a respeito da empresa. O Savigny, ele entendia que as empresas eram baseadas na teoria da ficção jurídica, que surge até o brocar do latino, societas delinquere non potest, que é as pessoas jurídicas não erram. Então, isso significa o quê? A teoria da ficção jurídica fala o seguinte, que as empresas não existem. Elas são uma ficção jurídica para que um determinado negócio possa acontecer. E como essa empresa ela não existe, ela não pode ter conduta, ela não pode agir e, por conseguinte, ela não pode praticar crimes, tudo bem? E aí, o que acontece? Por várias décadas, essa teoria do Savigny, ela prevalece e o mundo da Civil Law entendia que não fazia sentido punir criminalmente uma empresa. Só que como tudo na vida acaba evoluindo, surge a sociedade pós-industrial no final do século XIX e que as empresas começam a se tornar globais, começam a surgir aquelas super empresas e que acabam gerando novas complicações para o direito. Por quê? Surgem novos bens jurídicos, então o mundo passa a pensar em meio ambiente, em integridade do sistema financeiro, integridade do sistema de consumo, surgem as empresas globais,
as empresas passam a ficar algumas delas maiores que países, e quando essas empresas cometem algum dano, o dano é muito sensível para várias regiões, várias cidades, vários estados e até vários países. Então, se um banco quebra nos Estados Unidos, tem reflexos no mundo inteiro. Se uma empresa de construção da China sinaliza um calote, isso gera reflexos no mundo inteiro. Então, foi com essa sociedade pós-industrial que o direito teve que ser repensado, e nessa linha, o tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica também teve que ser repensado, tudo bem? E a França, só que aí a gente avança lá para os anos de 1990, que a gente vai falar sobre a França numa aula específica, só que a França foi o primeiro país de civil law a implementar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, é um marco. A partir da França, várias nações começaram a fazer leis a respeito do tema. E para a gente diferenciar, existem dois tipos de natureza da pessoa jurídica, e dependendo do jeito que o direito adota para o determinado país, é mais fácil ou mais complexo de implementar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Existem duas teorias. A primeira é a teoria da ficção jurídica do Savigny, que eu acabei de falar com vocês, mas só para repetir, que é a teoria da ficção jurídica. A empresa não existe, ela nada mais é do que uma criação da lei para que um negócio possa existir, e dessa forma ela não pode responder criminalmente por um ato, porque ela não age, ela não tem dolo e ela não tem culpabilidade, perfeito? Já o Otto Gierke, ele cria a teoria da realidade. E o que isso significa? Ele entende que a empresa ela é sim um ente real, distinta da vontade dos sócios. Então, não tem por que falar que a empresa somente atua em razão dos sócios e dos funcionários, porque para o Otto Gierke, a empresa é um ente apartado com vontade própria. Ele até entende que se um determinado sócio, um determinado diretor não se adequa ao que a empresa deseja, ao que a empresa é criada, aos objetivos da empresa, ele é demitido e contrata-se um novo funcionário mais adequado para a linha dessa pessoa jurídica. Como essa pessoa jurídica, na visão do Otto Gierke, tem vontade e ela age, ela pode ser responsabilizada criminalmente. Perfeito? Encerramos nossa primeira aula. Um abraço e bons estudos.